Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do InspiraCast, a sua dose semanal de inspiração. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril. Olha que bacana, a gente começou esse projeto junto e você está comigo, seja pelo Spotify ou no YouTube, desde a primeira segunda-feira de janeiro, conversando sobre inspiração, sobre como você pode inspirar outras pessoas a conquistar um sonho, a realizar um objetivo e principalmente se você está numa posição de liderança, como você pode liderar o seu time por meio da inspiração. Hoje eu trouxe para esse episódio um convidado muito especial, alguém que eu acompanho a trajetória já há muitos anos, que eu partilhei de várias experiências e projetos juntos e que, claro, compartilha comigo a sua perspectiva de liderança. Então, eu tenho uma alegria de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, o meu amigo João Dácia, que vai trazer um pouco da sua trajetória, da sua história. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Júlio. Grande alegria, né, estar aqui com você, com todos aí que nos assistem, né? Então, para mim é uma grande honra, né, estar junto contigo aí, que para mim hoje um dos maiores exemplos de líderes, né, na minha trajetória aí, em toda a minha jornada. Gratidão pelo convite e espero contribuir aqui dentro desse grande projeto seu. Parabéns também pela grandeza da entrega. Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho, né, para quem está te conhecendo e tendo a oportunidade, quem é o João Carlos Dácia, né? De onde você vem, a sua trajetória, a sua história, e por que que ela se conecta com essa liderança com base na inspiração? É muito bacana. Bom, eu sou João Dácia, filho amado de Deus, mimado, realmente um privilegiado, né, por ter aí realmente essa base comigo, né, acima de qualquer outra coisa aqui nessa vida terrena, né? E sou pai de três lindos filhos, da Lorena, da Lara, do Lucas, né, casado com uma mulher maravilhosa, companheira aí de jornada de toda a vida, que é a Viviane. Tenho 42 anos, sou aqui do interior de São Paulo, né? Tem como esconder. Mas realmente tenho aí uma trajetória, né, que me trouxe até aqui. Então, sou aí realmente, hoje, um empresário, mas realmente que trago na minha jornada aí uma carreira executiva, inclusive onde nos conectamos, nos conhecemos, né? Então, trouxe ali, comecei a trabalhar muito cedo, né? Realmente minha jornada aí no empreendedorismo, minha jornada profissional começou aos 10 anos, quando vendia vela no cemitério lá, né? No dia de finados, quando eu pegava as caixas de vela do comércio, do bazar lá dos meus pais, né? Colocava em cima da bicicleta gazeira e ia para frente, né, do cemitério vender ele vazio de flor e vela, né? Isso realmente ali já trouxe para mim uma pegada aí do empreendedorismo. E aí minha jornada realmente passou por várias experiências, né? Trabalhei em escritório, depois fui servidor público, fui policial militar rodoviário, onde, dentro até conectando com o tema aqui, foi uma das minhas principais escolas, né? Quando a gente traz no assunto da liderança a questão da hierarquia e da disciplina, então foi realmente uma grande escola e um grande aprendizado que eu levo e trago, né, para a vida. E depois, né, tive o privilégio também aí de trabalhar, né, na Caixa, né, o maior banco público da América Latina, por 18 anos, né? E essa trajetória aí realmente tendo a oportunidade de trilhar toda a jornada de técnico bancário até alto executivo aí na função de superintendente nacional de varejo e de clientes do banco, né? Então, temos aí para discutir um pouquinho sobre o tema liderança, conectando inclusive com o seu livro, né, que para mim também tem sido uma grande inspiração. E depois Legal. dessa grande jornada aí do banco, que eu tenho muito orgulho e me trouxe até aqui, estou aí com empreendedorismo hoje, sou empresário, tenho empresas, né, de alguns segmentos aqui em São José do Rio Preto, e um dos segmentos também trago aí, né, a escola de negócios, trago também aí um olhar de transbordar também aí na vida de empresários, na vida hoje de bancários, enfim, também compartilhando um pouco aí da minha experiência enquanto líder nessa jornada.
Legal. É bacana, Dácia, quando você traz uma abordagem desde quando você era menino, né? E você constrói uma trajetória que é quase que tijolo a tijolo, né? Você foi falando, eu comecei a lembrar da minha própria história, né? Para quem já leu o livro Ninguém Se Importa até saber o quanto você se importa, sabe que eu conto lá uma história que a minha primeira experiência com liderança foi quando eu era criança, quando eu tinha cerca de 10 anos, no ambiente de igreja, né? Eu frequentava uma igreja no interior do Paraná e eu era coordenador ali de um grupo de coroinhas. Pensa bem, com 10 anos de idade, né? E dali eu acho que todas as conexões que eu fui vivendo, né, ou todas as realidades que eu fui vivendo ao longo da escola, depois da adolescência, do seminário, enfim, foram realidades que foram se conectando e se transformaram na base do meu modelo de liderança hoje, que é um modelo centrado nas pessoas, nas competências e que delas a gente vai discutir processo, vai discutir resultado, e vai fazer o que precisa ser feito para as entregas serem sustentáveis e extraordinárias. Mas você trouxe também esse ponto que eu achei super bacana, né? Assim, é uma trajetória que você lembra de algo lá do começo da sua existência, da sua vida, e que vai se somando e que vai se conectando uma com a outra, né? Então, é a experiência de policial militar que se soma com a de bancário, de servidor público, que se conecta, volta lá para o empreendedorismo, isso tudo se junta, isso é muito bacana. E outro ponto que eu queria também destacar da sua fala, que aí é onde eu vou encaixar uma pergunta para ouvir um pouco mais de você, é que ao longo dessa trajetória que você citou, por várias vezes você fez conexão com as relações humanas, né? Você trouxe ali a sua relação com as pessoas, você trouxe a sua experiência de família, né? O quanto você foi generoso ao contar a sua história com a sua esposa, seus filhos, né? O quanto a relação humana significa para você. E aí eu queria justamente perguntar para você, você acha que liderança, né? Você acha que uma liderança inspiradora, né? Que eu tenho certeza que é o modelo que você pratica, que você acredita, porque eu vejo você nas redes sociais, vejo você na sua trajetória. Você acha que vem dessa sua ligação com pessoas, desse seu entender de pessoas? Olha que bacana, né? Eu tô todo, inclusive, arrepiado aqui e emocionado, o tanto que se conecta, inclusive, aí, né? Quando a gente constrói, né, Júlio, a história contando uma história mesmo, e eu acho que contar história é uma das coisas que mais conecta com pessoas, né? Quando a gente tem um storytelling ali que faz sentido, gera congruência com a vida, né? Ela para mim é o ponto é o start mesmo para uma liderança inspiradora, né? Eu construo a minha trajetória em cima de princípios e de valores, né, que eu trago, e quando a gente está ali no papel de líder, a primeira coisa que a gente sabe é que a gente precisa entender de pessoas. E para conectar com pessoas, a gente precisa ter olho no olho e conseguir tocar o coração das pessoas, né? Uma das coisas que eu sempre trazia muito forte em todas as equipes que eu liderei era exatamente isso, né? Realmente um exemplo muito forte, né? Um significado muito grande, e uma presença intensa, né, do líder junto com as pessoas. Eu tenho uma frase que que inspirar, né, é isso, é realmente direcionar, porém correr junto, né, estar na trajetória e no caminho ali correndo junto com o time, dar significado para saber realmente que as pessoas não entregam e se jogam e engajam pela meta, pelo resultado, e sim por um significado muito maior. E que, consequentemente, depois de tudo isso, como você mesmo falou, vem as demais coisas, né? Então, para mim, liderar com inspiração é realmente conseguir, de fato, olhar nos olhos da equipe, tocar o coração, que foi sempre esse legado que eu busquei deixar em todas as equipes, assim como você, né, é um dos meus grandes exemplos e realmente muda quando a gente vê trocas de gestões onde o lado humano ele é trazido com prioridade, o resultado que isso gera é imensamente maior do que quando a gente busca só o resultado pelo
resultado, né? Então, para mim, inspirar é isso, né? Realmente tocar o coração, sabendo que você pode cobrar, que você pode realmente trazer a autorresponsabilidade da pessoa de entregar resultado, saber que, de fato, cada um tem o seu realmente compromisso e a sua responsabilidade, mas com leveza, realmente estando junto ali, como eu falei, com exemplo, com propósito e com presença. Nó. Você sabe que, agora eu falei que nem o pessoal que mora aí perto de você, né? Você está em Rio Preto, tem muita proximidade com a divisa de Minas, né? Não sei se você percebeu, eu falei, nó, porque foi, assim, uma sequência de aprendizados muito bacanas, assim, é impressionante como a gente conecta mesmo o mindset e os paradigmas de liderança. Olha, você passou, de certa forma, por uma série de pontos que eu acredito, assim, de olho fechado, que eu tenho a minha total é, crença de que é o segredo para você liderar e inspirar de fato. Né? Para você que está nos assistindo agora ou está nos escutando no Spotify, no YouTube, presta atenção, porque eu vou listar aqui dois conjuntos, dois tripés que o Dácia trouxe e que vão fazer diferença na sua história, que é para você pensar se você está vivendo isso na sua existência e no seu exercício, na verdade, como líder. O primeiro tripé que ele falou assim, ó, a liderança se constrói em cima de autoconhecimento, em cima de histórias congruentes e em cima de valores muito bem fundamentados. Né? Eu concordo em gênero e número grau com isso. Né? Você que nos acompanha semana após semana no InspiraCast, você já ouviu eu dizer que liderança começa no autoconhecimento, que se você não se conhece, você não tem o ponto de partida para poder se liderar, e quanto mais liderar outras pessoas. Então, autoconhecimento é fantástico, é o passo número um. O segundo, histórias congruentes. Eu gostei muito desse termo, eu sou um ávido defensor do storytelling, eu acho que a gente tem que saber contar a nossa história, só consegue contar a própria história quem tem autoconhecimento, fazendo uma conexão com o ponto anterior, mas mais do que saber contar a história, e aí para quem está nos ouvindo isso é importante, Dácia, é ter uma história congruente com o que você vive. Tem muita gente por aí que conta histórias de coisa que nunca viveu, de coisas que não têm uma conexão com a sua própria realidade, são histórias inventadas, são histórias vazias. A gente precisa contar histórias que condigam com a verdade, que condigam com a nossa trajetória, e eu gostei muito do seu termo, histórias congruentes. E o terceiro, uma construção de liderança baseada em valores. Né? Para quem lê o livro também, Ninguém Se Importa, sabe que eu falo lá que valores são a base, sem dúvida, de toda a formação de liderança. Esse é o primeiro tripé: autoconhecimento, histórias congruentes e valores. O segundo tripé que o Dácia comentou aqui, que eu achei extraordinário, é de que liderança se faz pelo exemplo, pelo significado e pela presença. Olha só que bacana, né? A gente está em 2025. Depois de 5 anos depois do início de uma pandemia, onde as relações humanas mudaram bastante, né? A gente teve a onda do teletrabalho, trabalho em home office, tanta gente hoje, né, vive nessa realidade do mundo do trabalho, e que bom, porque a gente consegue também equilibrar um pouco mais a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, mas é importante que você, líder, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, ocupa uma posição de liderança, você consiga prestar atenção nessas três contribuições que o Dácia deu. Se preocupe com o seu exemplo, a gente volta na congruência, então fale daquilo que você faz. Se preocupe em garantir que as pessoas compreendam o significado, né? Porque ninguém se engaja com coisa que não compreende e que não compra o significado. Dácia falou isso de maneira muito clara. E terceiro, mesmo que seja remoto, mesmo que seja virtual, garanta que você esteja presente na vida do seu time, presente na vida dos seus liderados. Isso se transforma em legado. Dácia, eu vou te falar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta, mas a gente está com aproximadamente 15 minutos de podcast, a gente se programa sempre para fazer mais. Eu poderia encerrar aqui agora. O nosso ouvinte que está participando desse podcast agora, que está escutando nessa segunda-feira de manhã, já ganhou uma lição para a semana, com essas duas bases que você trouxe. É fantástico.
Mas eu queria te ouvir um pouco mais, eu queria te ouvir um pouco mais. Você fez um comentário interessante que você falou assim, eventualmente eu posso até cobrar, né, se preciso for. Eu posso até chamar as pessoas para que elas assumam suas próprias responsabilidades. Mas eu vou fazer isso de uma maneira leve, porque as pessoas vão entender o significado. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque tem pessoas que veem uma certa contrariedade quando a gente fala de liderança humanizada, ou de uma liderança leve, ou de uma liderança inspiradora, versus a responsabilidade pela entrega do resultado, ou quando eventualmente esse resultado não está performando de maneira adequada, de que você não pode ali, junto com o time, construir os caminhos de superação. Então, eu queria olhar um pouco mais isso com você. Olha que legal, né? E esse é exatamente uma continuidade, né? Quando a gente falou ali dos dois tripés aí, que realmente faz muito sentido, né? E você trouxe ali a questão do autoconhecimento. Quando eu falo de cobrar, quando eu falo realmente de uma responsabilidade pela entrega, ele é exatamente a consequência do papel do que o líder tem na formação do time, né? Do desenvolvimento do time. Então, hoje, quando um líder ele consegue. Eu sempre trago um mapa, né, da vida, né, um mapa que eu aplico em tudo, na liderança, na empresa, em tudo que eu vou entregar, que é exatamente saber onde a gente está hoje, identificar ali o nosso estado atual e ter uma visão clara de futuro, sabe? Uma meta, objetivos claros. Quando a gente consegue colocar para a nossa equipe, para o nosso time, essa habilidade de ter todos os dias ali uma reflexão do ponto que ela está hoje, de onde ela quer chegar, o caminho, a gente sabe que é responsabilidade dela trilhar, né? Então, quando eu trago a autorresponsabilidade, falo, olha, você tem uma meta e um objetivo claro, seja... não vou nem falar dos números que estão na empresa, né, do número que ela tem para entregar no resultado dela, mas é de vida mesmo, pegando todos os pilares, onde ela quer estar, né, na vida dela, na saúde dela, no pilar espiritual, no pilar familiar, né? Então, quando a gente traz tudo isso, qual carro que você quer ter, qual a casa que você quer morar, né? Qual o saldo da sua conta bancária lá na frente. Então, isso faz parte do líder trazer o significado. E agora sim, a competência técnica, ela é muito fácil da gente ser desenvolvida. Isso a gente traz muito forte ali na questão, né, dos nossos hard skills aí, da parte do conhecimento técnico, que é totalmente desenvolvível, né? Você vai lá, treina. Agora, a parte comportamental e humana é o papel do líder de desenvolver isso na equipe, onde ela vai identificar a melhor versão da pessoa, consequentemente, ela vai fazer com que o time entenda qual é o seu perfil. Consequentemente, ele entenda que é responsabilidade dele fazer o que tem que ser feito para alcançar o resultado. Então, a partir do momento que você tem uma equipe que tem autoconhecimento e autorresponsabilidade, e saber que alcançar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a saldo bancário só depende dela e de mais ninguém, você não precisa cobrar fortemente. Ela já sabe que tem que fazer aquilo para alcançar o resultado e vai gerar o lucro, né, ou a meta, ou o retorno financeiro que ela quer, o corpo, a saúde, a barriga trincada que ela quer. Quando a gente tem, então, o autoconhecimento, sabe onde a gente está, e temos a autorresponsabilidade, nós sabemos que chegar e alcançar o objetivo que eu coloquei de forma clara só depende de mim e de mais ninguém. E se o líder, nessa trajetória, entender que ele não está fazendo da forma que está sendo feito, ou está seguindo o caminho que realmente deve ser seguido, ou que precisa realmente daquele apoio para entregar o resultado, aí sim vem aquela cobrança, né? Vem aquela cobrança direcionada, de entender realmente onde pode ser apoiado, se tem que revisar a estratégia, se tem que colocar novas ações em prática. E aí sim, né, vir com esse complemento da liderança, porque de fato eu sempre trouxe, né, uma formação técnica desenvolvida dentro do time, mas uma parte comportamental e ali de autoconhecimento e autorresponsabilidade muito forte. E aí a gente cirurgicamente, né, Júlio, atua, aperta o parafuso onde precisa apertar.
para sem É, realmente impactar, né? eu fico aqui tentando fazer uma analogia, talvez o que pode ser uma boa representação é a figura do acompanhamento, né? Eu acho que quando eu até fiz a provocação era para poder ouvir um pouco o seu ponto de vista a respeito disso, porque eu ouço muito das pessoas, né? Ouvi durante muito tempo, eu fiquei por um ano e meio vice-presidente do banco e as pessoas sempre falavam, então agora a gente não pode cobrar resultados, né? Eu dizia para as pessoas o seguinte: olha, o problema não é você cobrar o resultado, o problema é tudo que você fez antes. Ou então, o problema é tudo que você não fez antes, né? Você deu o caminho, você construiu com a pessoa ou com as pessoas, com o seu time de liderados, os objetivos que precisam ser atingidos, você acompanhou a execução para verificar se havia competência instalada, se a pessoa tinha à mão todas as ferramentas que ela precisava para executar aquela jornada, né? Você estava disponível quando as situações, as intempéries, os obstáculos apareceram, né? Porque se tudo isso foi feito, quando você precisar acompanhar alguém que eventualmente não estiver entregando o resultado que precisa ser entregue, né? Com certeza, quem estiver do outro lado, essa pessoa vai olhar e falar assim: não, mas essa pessoa esteve comigo o tempo inteiro, ela vai entender que eu estou passando por um momento pessoal ou por um momento coletivo organizacional ou de mercado, que isso também vai passar, porque a minha trajetória traz uma série de entregas recorrentes e consistentes, né? Então tem aí um contexto muito maior, né? O que muitas vezes acaba sendo identificado como um perfil de liderança ou de gestão até, eu costumo fazer essa distinção. Um perfil de gestão de comando e controle ou de cobrança excessiva é quando o líder ou o gestor, ele não faz nada do dever de casa, ele pega o livro, ele rasga da página 1 até a página 200 e ele quer só a 201, que é a entrega final. E aí, a hora que ele vai fazer esse chamado porque alguma coisa não aconteceu do jeito que ele queria, é óbvio que aí surge a imaturidade, a irresponsabilidade, o excesso, o assédio e a cobrança pela cobrança, né? Mas como você trouxe essa coisa essa figura, né, da cobrança de uma forma leve, eu quis trazer um pouco esse assunto para a gente poder discutir sobre isso também, porque senão fica parecendo que a gente está vivendo no mundo de Bob, né? Que você vai fazer que liderança por inspiração é uma liderança, né, do vem cá, meu amiguinho, vem cá, paixão da minha vida, né? É uma liderança um tanto quanto afetivo e racional e lógica, sei lá qual é a melhor definição para isso, mas não uma liderança de responsabilidade. Eu gosto de dizer muito, aqui quem está nos acompanhando pelo podcast já ouviu, que inspiração ou inspirar significa, na verdade, você trazer para dentro de si, né? Então, quando eu tenho uma liderança inspiradora, eu estou fazendo uma liderança que permite à pessoa encontrar no meu exemplo, na minha postura, no meu discurso, algo que ela possa, por escolha dela, trazer para dentro dela, trazer para os valores dela, o que né, falam de acordo com os valores dela. Né? E para isso não tem, né, comando e controle, não tem cobrança excessiva que vai fazer com que ninguém se inspire com nada, não é verdade? Acho que essa é uma conclusão aí fundamental. Bom, Sensacional. conta, legal, né? Conta para mim um pouquinho, Dácia, a gente está chegando aí na parte final do nosso podcast e do nosso episódio, e tá um papo super bacana, né? Eu quero aproveitar para dizer para quem está nos assistindo que nessa quarta-feira agora, dia 9 de abril, eu vou estar com o Dácia na casa dele, né, lá no Dácia Select em São José do Rio Preto, fazendo uma palestra sobre liderança e uma sessão de autógrafos do livro, né? Ninguém se importa até saber o quanto você se importa. Então, se você é de Rio Preto, Ribeirão, região, ali da parte do Triângulo que faz divisa com essa região de São Paulo, vai ser um prazer encontrar você na quarta-feira à noite no Dacia Select, nos créditos, né, na descrição desse episódio no Spotify, você vai ter data, hora, endereço e no YouTube também para você poder ter essa informação e prestigiar esse evento que é gratuito para você poder ter lá um momento de aprender um pouco mais sobre liderança e participar da sessão de autógrafos do livro. Mas antes de encerrar o podcast, eu queria ouvir um pouquinho mais você falar sobre legado.
Eu me toca bastante quando as pessoas têm uma preocupação em não fazer por fazer, mas em fazer para deixar um legado, né, para deixar uma história ou para contribuir com a história. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que a sua liderança e como é que a sua perspectiva de liderança contribui para deixar um legado melhor para o mundo, para as próximas gerações, para os seus filhos e assim sucessivamente. Uau! Aí é para fechar com um assunto com chave de ouro, né? Porque quando a gente fala de legado, realmente é algo muito forte. E um dos principais pilares que eu trago realmente na jornada, que eu sigo como exemplo dos principais líderes aí que tiveram e me formaram na minha trajetória também, assim como você é um deles, né, Júlio? Eu trago o seguinte: quando a gente for fazer algo ou entregar alguma coisa, seja o que for, nós precisamos realmente entender quanto o mundo vai ser melhor por aquela ação, pelo simples fato de você existir, né? E eu trago no pilar servir, que é o crescer e contribuir. Eu estou crescendo na carreira, estou crescendo nos pilares da minha vida, mas o quanto eu estou contribuindo na vida, quanto eu estou transbordando na vida de outras pessoas. E quando eu falo dos locais que eu passei de legado, eu faço aquela pergunta assim: meu filho realmente vai ter orgulho disso que eu vou deixar aqui? As equipes realmente vão ter oportunidade, um ambiente criado em cima de princípios que vai me possibilitar crescer e alcançar meus objetivos? O meu pai, que já não está aqui nessa jornada né, da Terra, né, se me vendo, realmente vai sentir ali o quanto orgulhoso ele está pela entrega do filho. Então, quando falo de legado, realmente é por onde passar a gente entregar e servir o próximo, é bíblico, né? Servir realmente traz para a gente, abre portas para a gente não só inspirar, mas para colher os frutos disso tudo, né? Então, para a gente hoje, para mim, hoje, legado é realmente fazer o mundo ser melhor pelo simples fato de eu existir ou ter passado por algum lugar e feito uma entrega que faça, como você falou, a equipe mais feliz e engajada e entregando resultados e alcançando seus objetivos, fazendo com que os meus filhos, minha esposa, minha família sintam orgulho, e principalmente aí o mundo, aquelas pessoas que nem me conhecem, e que nem conhecem a equipe ou que não conhecem as pessoas, colham, né, o fruto da sua entrega. Isso é legado. Para a gente não dar com uma mão e esperar receber isso de outra forma, né? Realmente entregar querendo algo em troca. E quando eu falo isso é muito forte, porque às vezes a gente espera pelo menos um obrigado, né? E legado é quando a gente entrega sem precisar pelo menos receber esse obrigado. Realmente você ter a consciência de que você entregou o seu melhor, né? Então, é muito forte isso. E realmente espero deixar aí um legado nessa terra, assim como você tem deixado seu legado, seu livro já é um legado, né? E eu quero aproveitar para reforçar também esse convite. Posso? Opa, por favor. Então, Júlio, realmente esse é um legado e que me sinto honrado também em te receber aqui na minha casa, né? Para que possa ter aí esse momento de você também transbordar um pouquinho, né, do seu conhecimento, daquilo, da sua experiência, que eu acho que precisaria aqui não só de algumas horas e uma sessão de autógrafos, mas realmente de uma jornada para passar toda essa sua experiência, né? Então vai ser um momento muito gratificante de te receber aqui em São José do Rio Preto, no Dacia Select, para essa sessão de autógrafos, para essa palestra. Então, todos os empresários aqui da região, todos os colegas do mercado financeiro, dos bancários vão estar aqui. Com certeza vamos ter casa cheia para te receber, prestigiar e aprender aí, né, desse grande conhecimento que você traz aí, dessa experiência maravilhosa. Que bom, meu amigo. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito honrado também com o convite e com a ideia que a gente teve de construir esse evento, essa agenda em Rio Preto, né? Eu também me sinto, apesar de ser paranaense, eu também me sinto do interior de São Paulo, como você falou, porque eu trabalhei muito tempo na região. Então é um prazer, né? Me sinto em casa de poder estar contigo aí. Estendo o convite mais uma vez, quarta-feira, dia 9. Nós vamos estar juntos. Você pode encontrar na descrição desse vídeo o endereço, o horário, tudo certinho para prestigiar esse evento
e em São José do Rio Preto. Dácia, quero te agradecer a sua generosidade por tudo que você tem compartilhado, né? Por essa trajetória que você compartilhou aqui, pelo aprendizado, pelas experiências que você trouxe para quem nos acompanha no InspiraCast, e desejar que tudo que você tem transbordado por aí, né, de conhecimento, de exemplo, de prática, de valores muito sólidos, que eles voltem para você de maneira genuína, né, porque você merece isso, viu, meu amigo? Obrigado de coração. E você que nos escuta, que nos assiste, né? Eu espero reencontrá-lo na próxima segunda-feira, no próximo episódio do InspiraCast, e, se possível, te encontrar em São José do Rio Preto. Acompanhe nossos canais, nossas redes sociais, porque em breve também a gente vai ter eventos como esse em Campinas, em São Paulo, em outras cidades, outros estados do Brasil. Vai ser uma alegria estar com você conversando sobre liderança. Afinal, ninguém se importa até saber o quanto você se importa. Dácia, para sua despedida. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço o convite, né, e esse espaço maravilhoso. Parabenizar você mais uma vez por essa iniciativa e a todos que estão nos assistindo. Realmente é um grande presente, ter isso à disposição de uma forma tão direta, objetiva e gratuita para esse público realmente que te segue é espetacular. Parabéns por transbordar na vida de outras pessoas. Reforço o convite também para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né, no arroba João Dácia, onde eu trago e converso um pouquinho mais com empresários, líderes, gestores, né, no mundo empresarial, no mundo business, e também no arroba Bancários de Valor, onde temos um projeto grandioso também para quem é do mercado financeiro aí, que queira realmente construir a sua trajetória em cima de valores. Então, Júlio, beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que nos assistem, e dia 9 estamos juntos aqui, dia 9 de abril, às 19 horas aqui no Dacia Select com casa cheia. Obrigado mais uma Com vez. certeza, com certeza. E eu já vou deixar o convite para a gente fazer um episódio exclusivo do InspiraCast daqui a algum tempinho sobre o projeto bancário de valor, porque eu particularmente vejo muito valor em construir algo que seja um legado, né? Num segmento que tem pessoas que a gente gosta tanto, que a gente construiu a nossa história, a nossa trajetória juntos. Então nós vamos, com certeza, se você aceitar, fazer um outro episódio só para falar desse tema tão importante, que é o que é ser um ser humano, né? Um bancário, no caso do seu projeto, mas explodindo aí, ou transbordando, o que é ser um ser humano de valor. Obrigado, Dácia, mais uma vez. Obrigado a quem nos assistiu e até o próximo episódio do InspiraCast.